Meninos, acharam que ia ficar livre de mim, né? Nada disso. Olha, essa semana, né? E eu acho que é só essa semana, porque depois da semana que vem parece que está programado férias para 15 dias. Mas aí não sei. Aí eu vou informando vocês a respeito desses detalhes burocráticos, tá? Agora, falando em matemática, falando em atividade, a nossa sequência aqui é fazer os desenhos. Os desenhos que eu vou fazer aqui, eu já andei fazendo aí em alguma explicação em um momento ou outro aí na sala, tá? Mas agora nós vamos organizar direitinho os passos, né? Os caminhos, os procedimentos, porque esses desenhos têm que ficar bem fixados para vocês, tá? Então nós chegamos nos gráficos, nós chegamos nas funções. Função, as funções trigonométricas. Hoje eu vou passar as três principais, que é a função seno, a função cosseno e a função tangente. São as funções mais simples que tem, tá? Eu vou usar os vídeos para passar essas simplesinhas, né? Vou deixar as mais complicadas para a gente debater em sala de aula, tá joia? Então, se eu vou construir um gráfico, vou começar pela função seno, ok? Y é igual a seno de x. Vou colocar um valor em x e dependendo desse valor de x, eu vou ter um valor de y. Então, variável independente é o x, variável dependente é o y. E vou jogar isso aqui num plano cartesiano. O eixo x e o eixo y. Vou determinar os valores de x e com os valores de x nós vamos colocar os valores em y. Tranquilo? Os valores de x: 0, 90, 180, 270, 360. Posso também, ao usar essa nomenclatura, posso usar também π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. É a mesma coisa. Tem que estar ciente que π sobre 2 é 90, que π é 180, que 3π sobre 2 é 270. Tranquilo? No eixo y, nós temos os valores 1 e menos 1. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Vamos montar uma tabelinha, tá? Desse lado eu vou colocar os valores de x. 0, 90, 180, 270, 360. E desse lado, vocês vão me falar os valores de y. Agora, quem que é y? Seno de 0. Y é igual a seno de x. Quanto que vale o x? 0. Então, quem que é o y? Seno de 0. Para isso, nós temos o ciclo trigonométrico. Tá? No ciclo trigonométrico, quanto que vale seno de 0? Olha lá, o 0 está aqui, ó. Seno de 0 é esse valor. Que valor que eu tenho aqui? 0. Então, seno de 0 é 0. Se o x for 90, a minha função é seno de 90. Lá no ciclo trigonométrico, 90 está aqui. Ó. Quanto que vale seno de 90? Seno é esse, cruzou o seno, aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1. Olha lá, seno de 90 é 1. 180, seno de 180. Seno de 180 é 0. Seno de 270. Seno de 270 é menos 1. E seno de 360, de novo, é 0. Tranquilo? Com esses valores, ó, eu vou jogar esses valores no plano cartesiano. Ok? Quando o ângulo, o x vale 0, o y vale 0. Então, nós temos o nosso ponto aqui. Está ali bonitinho. x0, y0. Quando o x vale 90, o y vale 1. Então, vem aqui, ó. x 90, y vale 1. Vão se encontrar nesse ponto. Quando o x vale 180, o y vale 0.
aqui, ó. Quando o x vale 270, o y vale menos 1. Menos 1 está aqui, olha lá. 270 está aqui, ó. E quando o x vale 360, o y vale 0. Fechou aqui, ó. Pronto. Os pontos importantes eu já tenho. Já dá até para visualizar o desenho do seno. Lembrando que o seno não é proporcional, não é uma linha reta, né? Ele vai crescendo, crescendo, crescendo até atingir um limite. Então eles fazem essa, né? Essa semicircunferência. Olha lá. Como se fosse uma semicircunferência. E para baixo a mesma coisa. Pronto. Aqui nós temos a função seno. Então o nome desse gráfico, dessa curva aqui, y igual a seno de x. Tranquilo? Então dá uma olhada geral, grava direitinho. É isso que eu quero que vocês passem para o caderno. Tá joia? Essa a de seno. Agora vamos para o cosseno. Cosseno é a mesma coisa, só que agora eu vou olhar na onde? No cosseno. Quando x vale 0, a minha função é cosseno de 0. Pega lá o ciclo trigonométrico, vai lá no 0. Quanto que vale o cosseno de 0? O cosseno está aqui, ó. Aqui vale 0, aqui vale 1 e de cá vale menos 1. Então, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 é menos 1. Cosseno de 270 é 0 de novo. Cosseno de 360 voltou-se 1. Tranquilo? Com a tabela pronta, é só jogar os valores no gráfico. Quando x vale 0, cosseno de 0 vale 1. Quando x vale 90, cosseno de 90 vale 0. Quando x vale 180, cosseno de 180, menos 1. Quando x vale 270, cosseno de 270 vale 0. E quando x vale 360, cosseno de 360 vale 1. Olha lá, pelos pontos já dá para fazer o desenho. Cosseno começa lá no 1, desce, passa pelo π sobre 2, atinge o menos 1, que é o menor cosseno possível, e volta. Então aqui nós temos o desenho do cosseno. Dá para ver a diferença dos dois, né? Seno começa do 0, cosseno começa do 1, né? O seno sobe, o cosseno desce, ok? Então, viu esse desenho, você sabe que é a função cosseno. Viu esse desenho, sabemos que é a função seno, né? Agora, para terminar, a função tangente, ok? A função tangente, eu vou querer uma atenção a mais, porque a gente precisa olhar esses pontos aqui no ciclo trigonométrico, tá? Tangente. Essa tangente é 0, aqui a tangente é 1, e nesse ponto a tangente é menos 1. Tranquilo? Tangente de 0 é 0. Tangente de 90 tem que passar pela origem. Quanto que vale a tangente de 90? Quando que essa reta encontra com a tangente? Nunca. Beleza, então a tangente de 90 não existe. Já vou colocar na tabelinha aqui, ó. Tangente de 90 não existe. Tangente de 180 passa pela origem, encontra a tangente no 0. Agora, tangente de 270 tem que passar pela origem. Passou pela origem, ficou paralelo com a tangente. Então, tangente de 270 também não existe. E tangente de 360
zero. Ok? Vamos colocar esses valores. Tangente de zero é zero. Tangente de 90. Vou até riscar colorido aqui, ó, que na tangente de 90 o gráfico não existe. E a tangente de 270, o gráfico também não existe. Tranquilo? A tangente de 180 também é zero. A tangente de 360 também é zero. Então eu sei que a minha tangente vai passar por aqui. Nesse ponto ela não existe. Nesse ponto é zero. Nesse ponto ela não existe. E nesse ponto é zero. Tá joia? Vamos tentar fazer aquilo que nós fazíamos na sala de aula, usando lá o cabo da vassoura. Olha, tangente de zero é zero. Tangente de 30, subiu um pouquinho. Tangente de 60, de 45, é 1. Tangente de 60, subiu. De 70, subiu. De 80, subiu. Está lá no infinito. Então a tangente no primeiro quadrante, ela sai do zero e vai na onde? Até o infinito. Até chegar no 90. Na hora que chega no 90, ela não existe. Como que vai ficar esse desenho, então? A tangente vai sair do zero, vai crescendo, 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 e vai ficando bem paralela com esse eixo vermelho que eu fiz aqui. Ó. Só que ela nunca vai encontrar o eixo. Ela sempre vai se aproximar, mas encostar nunca. Porque nesse ponto de 90 graus, a tangente não existe. Tranquilo? Então a tangente partiu do zero e foi numa crescente. Ó. Parece até o gráfico do coronavírus, né? Só que não, tá? Pelo amor de Deus. Agora, vamos passar para o segundo quadrante. Ó. Tangente do segundo quadrante. Se eu pegar um ângulo aqui, ó, 91, a tangente vai estar aqui embaixo. Lá no infinito negativo. Pegar uma tangente de 135. A tangente vai ser menos 1. E aí vai. Ela vai subindo até encontrar o zero. Então, no segundo quadrante, é o contrário. A tangente vem lá do infinito negativo e para aqui no zero. E aí nós fechamos o segundo quadrante. No terceiro quadrante, a tangente, olha lá, a tangente volta a ser positiva. E à medida que eu vou aumentando o ângulo, a minha tangente cada vez vai ficando maior. Então a tangente no terceiro quadrante, ela parte do zero. E de novo, ó, ela vai buscar o infinito positivo. Tranquilo? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Falta o quarto quadrante. Quarto quadrante, ó. Eu vou pegar um ângulo aqui, ó, um ângulo bem próximo do 270. A tangente no quarto quadrante, ó, ela é bem negativa. Ela está bem embaixo. Ó, ela está saindo bem. Ó. À medida que o ângulo vai crescendo, ó, a tangente também vai aumentando, até ela chegar no zero. Certo? Então, no quarto quadrante, a tangente sai lá do infinito negativo e vem crescendo, até chegar no zero. Beleza? Deu para identificar bem o desenho da tangente? Desenho da tangente é fácil de identificar, né? A gente consegue perceber alguns pontos em que ela perde a continuidade. A função do seno é sempre contínua. A função do cosseno também é sempre contínua. A função da tangente não. No ponto 90, a tangente não existe. No ponto de 270, a tangente também não existe. Beleza? Passem isso para o caderno, olhem direitinho. E lembrando, qualquer dúvida, me mande no zap, tá? Me mande que a gente vai discutindo, vamos conversando essa semana. Tá joia? Qualquer novidade eu mando para vocês. Alô?